Então, gente, vamos aqui a correção do primeiro flipper, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira questão diz o seguinte: na espécie humana, o albinismo e a habilidade para usar a mão esquerda são caracteres condicionados por genes que se segregam de forma independente, conforme mostrado a seguir. Tá? Então, ele dá aqui uma espécie de um gabarito, mostrando que o indivíduo normal, ou seja, aquele que não tem albinismo e escreve com a mão direita, ele vai estar sem nenhuma marcação. O que é albino e canhoto vai estar marcado dos dois lados, né, completamente cheia a figura. Quem é somente albino vai ter uma marcação do lado direito, e quem é somente canhoto vai ter uma marcação do lado esquerdo. Então, direito para albino e esquerdo para canhoto. Tá? Então, o que você pode observar aqui? Que, por exemplo, o caractere de escrever com a mão esquerda, ele é um caractere excessivo. Né? Por quê? Porque você observa que ele não aparece nessa geração aqui, e já na geração subsequente a gente observa isso. Da mesma forma, a gente pode dizer também para o albinismo. Né? Então, esse indivíduo aqui não é albino, e ele dá origem, né, a um indivíduo também, um indivíduo albino. Tá? Então, a gente vai analisar cada uma das opções, tá joia? Então, a primeira diz o seguinte: o indivíduo 1 apresenta genótipo homozigoto dominante para as duas características. Então, o indivíduo 1 seria esse, tá? Então, ele fala em homozigoto dominante. Então, seria, se a gente pensasse no albinismo, azão, né? E ele diz que as duas características. E se você quisesse dizer que canhoto era Czinho, o destro homozigoto seria Czão. Então, ele está dizendo o quê? Está dizendo que o indivíduo 1 seria azão para o albinismo, né? E Czão para a habilidade de escrever com a mão esquerda. Tá? Então, essa afirmativa seria falsa. Por quê? Porque eles têm um filho, né, aqui que é homozigoto recessivo para as duas características. Tá? Então, esse pai aqui tem que ser heterozigoto para as duas características, ao passo que esse aqui é heterozigoto para escrever com a mão direita, né? Ele seria Czinho, porque dá origem ao duplo recessivo, e seria albino. Né? Então, essa primeira afirmativa está falsa. Por quê? Porque para ter um filho canhoto, né, eu preciso ter o gene de escrever com a mão esquerda, que é exatamente o Czinho. Então, ele seria heterozigoto para escrever com a mão esquerda, né? Na verdade ele escreve com a mão direita, mas é heterozigoto para escrever com a mão esquerda, e ele é heterozigoto também para o albinismo, uma vez que ele não é doente, não apresenta o albinismo e dá origem a um filho com albinismo. Tá? Então essa primeira propositiva é falsa. Um casamento entre indivíduos com genótipos iguais aos dos indivíduos 4 e 6 poderá gerar indivíduos normais e destros. Então, o indivíduo 4 e 6. O 6 é duplo homozigoto recessivo, enquanto o 4 é heterozigoto para o albinismo, porque ele dá origem aqui a uma filha com albinismo, ela na verdade aqui, né? E ela é homozigoto recessivo para ser canhoto. Então ele quer saber se o cruzamento dos dois poderá gerar indivíduos normais e destros. Veja, normais com relação a escrever com a mão esquerda, eles vão ser sempre canhotos. Por quê? Porque os dois são o cruzamento Czinho, ou seja, homozigoto recessivo para escrever com a mão esquerda, cruzando entre si. Então, todos são canhotos. Então, já está fora por causa disso. Tá? Com relação a eles serem normais, aqui a gente tem um indivíduo heterozigoto para o albinismo cruzando com o albino. Então, você vai ter a probabilidade de nascer tanto o indivíduo albino como o indivíduo sem o albinismo. Tá joia? Aí, então, essa aqui estaria... pode gerar indivíduo destro? Né? Pode sim, gerar indivíduo
Desculpa, pode gerar indivíduo destro? Não pode. Com relação ao albinismo, pode gerar indivíduo normal, ou seja, sem albinismo? Pode, tá? Mas como a primeira é falsa, né, eu nunca consigo gerar aqui, quando eu pego o 4 e o 6, indivíduos destros, então essa B está errada. A probabilidade de um casal formado pela mulher com o genótipo do indivíduo 2, mulher do indivíduo com o genótipo 2 e um homem normal e destro com genótipo duplo homozigoto. Então, o indivíduo 2, ele é homozigoto para o albinismo, e vai casar com um homem normal e destro duplo heterozigoto. Tá? Então, veja, o homem duplo heterozigoto para o albinismo e para escrever com a mão esquerda seria um rapaz azão, azinho, cezão, cezinho. Aí ele quer cruzar esse rapaz com o indivíduo 2. O indivíduo 2, ele é albino e heterozigoto para escrever com a mão esquerda. Então ele vai ser azinho, azinho, cezão, cezinho. Aí ele está dizendo a probabilidade de gerar uma menina albina e canhota. Tá? Então vamos lá. A probabilidade de gerar uma menina, a gente já sabe que é 1/2, né? Que é a probabilidade de gerar um dos sexos. Vezes, aí ele quer que seja o quê? Albina e canhota. Para ela ser albina, vai ser esse cruzamento aqui, ó, azão, azinho, com azinho, azinho. Tá? Se você cruzar, vai ficar assim, ó, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho de novo, azinho, 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 tá? Então é 50% de chance de ser albino, 50% de chance de não ser albino. Então seria vezes 1/2 de novo. Vezes agora a probabilidade, uma menina albina, agora canhota. Canhota a gente vai ter aqui esse cruzamento, ó, cezão, cezinho com cezão, cezinho, que seria 1/4. Então a gente multiplicaria também aqui 1/4. Então seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/4, que na verdade dá 1/8, né? Ou 1/16. Então a probabilidade desses conjunto de resultados seria 1 em 16 possibilidades, tá bom? Aí ele vem para a letra D de dado. A probabilidade do casal 6 e 7 ter uma criança com fenótipo igual ao do pai é de 25%. 6 e 7. O pai é duplo homozigoto recessivo. Tá? Então, o pai é duplo homozigoto recessivo. Então, o pai é azinho, azinho, cezinho, cezinho. Aí ele quer que eu cruze esse cidadão, que seria o indivíduo 6, com o indivíduo 7, que é albino. Então, ele é azinho, azinho. Com relação a escrever com a mão esquerda, ele é heterozigoto. Cezão, deixa eu ver se ele é heterozigoto. Na verdade, ele é C-traço, né? Mas aí, se a gente for observar, ele é filho aqui de um canhoto. Então, ele recebeu, já que ele não é canhoto, ele é heterozigoto dominante, né? Seria, então, o cezão, cezinho. Então, o cidadão é azinho, azinho, cezinho, cezinho. Aí ele quer que tenha um filho com um fenótipo igual ao do pai. Um fenótipo igual ao do pai. O que é que o pai é? O pai é recessivo para as duas características. Então, do cruzamento azinho-azinho com azinho-azinho seria 100%. Já o segundo, cezinho-cezinho com cezinho-cezinho com C grande, C pequeno, seria, a gente já fez esse cruzamento lá em cima, mas ficaria assim, ó, cezão, cezinho, depois cezão, cezinho e cezinho, 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 cezinho. Ou seja, a probabilidade dele ter um filho com o mesmo fenótipo do pai, né, que é o quê? Recessivo para as duas características, seria 2 possibilidades em 4 possíveis, seria 1/2, né?
Como a outra é 100%, ficaria 1 vezes 1/2, que daria, na verdade, 50%. Então, é 1 dele nascer albino, né, a probabilidade de 100%, vezes a probabilidade dele ser, aqui escrever com a mão esquerda, igual ao pai, seria 1/2. Então, aí, isso aqui é a mesma coisa de 50%. O indivíduo 2 tem genótipo heterozigoto para a habilidade de usar a mão esquerda. Quem seria o indivíduo 2? Pronto, o indivíduo 2 é um indivíduo albino, né, que dá origem normal, ou seja, escreve com a mão direita, mas que deu origem a um filho canhoto, ou seja, ele é heterozigoto para essa característica. Seria, então, a opção correta, no nosso caso, a letra E de Eva, beleza? Então, vamos tranquilos aqui. A segunda questão diz o seguinte: de acordo com a teoria cromossômica da herança, os genes mendelianos têm losse, posições específicas nos cromossomos, e são os cromossomos que sofrem segregação. Em relação a isso, assinale a afirmação incorreta. 2 alelos para cada gene se separam durante a formação dos gametas. É isso mesmo, né, gente? A gente tem cada alelo no cromossomo, nos gametas os cromossomos migram, né, de cada par, migram um para um lado e um para o outro. Então, em outras palavras, a gente tem a separação dos alelos durante a formação dos gametas. Então, essa opção aqui estaria correta, tá bom? Então, na célula diploide, a gente tem 2 alelos para as mesmas características, mas esses alelos, né, das células germinativas se separam durante a formação dos gametas, né? Então, essa opção seria correta. Alelos de genes em cromossomos não homólogos segregam independente durante a formação dos gametas. Então, assim, existem alelos, gente, que não são para a mesma característica, não estão no mesmo cromossomo, tá? Então, eles não migram juntos, né? Porque eles estão com cromossomos diferentes. Então, pode migrar um para um lado e um para o outro. Tá? Então, assim, tem alelos que às vezes estão no cromossomo 4, está no cromossomo 6. Então, alelos de genes em cromossomos não homólogos segregam independentemente durante a formação dos gametas. Tá? Se eles não estão em cromossomos homólogos, né, se eles não estão em cromossomos homólogos, eles não vão segregar de forma dependente, eles vão segregar de acordo com o seu cromossomo, tá bom? Essa teoria, então, isso aqui seria verdade, né? Alelos de genes em cromossomos não homólogos segregam independentemente. Tá? Eles segregariam dependentemente se eles estivessem no mesmo cromossomo, coisa que ele diz que não é, né? Cromossomos homólogos, cromossomos não homólogos, tá? Então isso está correto. É até aquela história lá da segunda lei de Mendel, né? Que você estudou lá no ensino médio. Então a ervilha era rugosa e verde, né? Então são características que estão em cromossomos diferentes. Se estão em cromossomos diferentes, segregam independentemente. Genes ligados, ou seja, no mesmo cromossomo, tendem a ser herdados juntos quando localizados próximos em um mesmo cromossomo. Tá? Então ele quis dizer isso, gente, porque se a informação está no mesmo cromossomo, ela vai para um lado ou para o outro. Tá? Então leva a informação inteira. Ele fala próximo exatamente para evitar vocês confundirem com a história do crossing over, né? Onde há troca de informações genéticas, né? Então, quando está próximo, fica mais fácil se ocorrer crossing over com um, ocorre também com o outro, tá? Então, essa proximidade genética é mais ou menos o que ele tenta fechar aqui, tá bom? A segregação independente na meiose gera gametas viáveis com 46 cromossomos na espécie humana. A gente sabe que as células somáticas, né, têm 46 cromossomos, porém os gametas, a gente só tem 23 cromossomos, tá? A gente não teria, aí no caso, alelos duplicados, né, em um mesmo cromossomo aí para uma dada característica, tá bom? Então essa aqui seria a opção incorreta, tá? Incorreta.
análises genéticas de amostras biológicas usadas em perícias de investigação de parentesco, identificação de restos cadavéricos, é feita, em geral, com o uso de DNA nuclear. No entanto, em determinadas situações, é possível utilizar o DNA extraído de outra organela. Qual seria? Tá? Então, gente, aqui a gente só tem uma organela, né, que de fato tem material genético, seriam os cloroplastos e as mitocôndrias, né? Mas como estamos falando de seres humanos, a gente marcaria aqui as mitocôndrias e a origem aí desse DNA das mitocôndrias, gente, é a origem uniparental materna. Por quê? Porque quando o espermatozoide fertiliza o óvulo, ele perde todas as suas mitocôndrias e aí somente o material genético, o núcleo, de fato, é que vai se fundir com o núcleo do óvulo. Tá? Então, o óvulo, né, e o zigoto, né, a posteriori, vão herdar aí essa mitocôndria, todas as mitocôndrias que virão a partir do óvulo derivado de célula materna. Por isso, a herança é uniparental materna. Tá joia? Então, vamos lá. Quarta questão. A maioria dos kits comerciais usados para a identificação genética humana contém o marcador do gene amelogenina como identificador de gênero. O gene amelogenina, AMELX, presente no cromossomo X, codifica a proteína amelogenina, que participa do desenvolvimento do esmalte dentário. A amplificação do AMLX origina um produto de 106 pares de base. Outra versão desse gene, o AMLY, é encontrado no cromossomo Y e sua amplificação origina um produto de 112 pares de base. Observe a seguir o esquema que mostra o resultado parcial do sequenciamento de duas amostras de DNA provenientes de dois indivíduos diferentes, 1 e 2. Os picos mostram o resultado para o gene da amelogenina. Então, no primeiro, eu tenho dois picos, um pico muito próximo aqui a 100, né, que provavelmente refere-se aos pares de base. Então, seria esse primeiro, de 106 pares de base, e depois eu tenho um segundo, mais afastado um pouco, que seria o AMLY, 112 pares de base. Aqui embaixo eu tenho um pico único, mais próximo aqui de 100, que provavelmente indica aí o 106, tá? Então, em outras palavras, esse indivíduo 1, gente, ele tem tanto o AMLX quanto o AMLY. Por quê? Porque aqui no exame a gente tem geração de dois fragmentos de DNA. Um fragmento de DNA com 106 pares de base, que seria esse mais próximo de 100, e mais um com 112 pares de base, que seria esse aqui um pouco mais afastado de 100. Então, esse indivíduo aqui, ele tem um gene localizado no cromossomo X e um gene localizado no cromossomo Y. Logo, ele é um indivíduo XY. E o indivíduo número 2, gente, tem apenas um pico próximo aqui a 100, né? Muito próximo de 100, 106 pares de base. Então, esse aqui seria um indivíduo do sexo feminino. Tá bom? Então, vamos ler as opções para ver o que elas nos dizem. Então, considerando a inexistência de alterações cromossomiais, a análise do eletroferograma permite concluir que a amostra 2 pertence a uma mulher, pois o pico único corresponde ao gene AMELX, localizado na região do cromossomo X, que não é homólogo ao cromossomo Y, sendo esse gene restrito ao sexo feminino. Tá? Então, é homólogo sim, né? É um outro alelo. Tá? O Y, o AMLY, tá joia? E tem um outro problema aqui, ele não é restrito ao sexo feminino, né? O homem também tem, né? O homem também tem cromossomo X. Então essa letra A seria falsa. De fato, o 2 é uma mulher, porém o pico único corresponde a esse gene localizado na região do cromossomo X, que não é homóloga, mas ela é homóloga, né? Porque ele fala aqui. Vamos ver aqui, ó. Outra versão desse gene, tá?
mostrando que é um alelo, né? Uma maneira diferente de dizer que é um alelo, tá joia? Aí a gente segue, essa aqui está negativa, né? Essa aqui não é verdade, porque de fato é uma mulher, porém toda essa explicação aqui está errada, tá joia? A amostra 2 pertence a um homem, já está errado, né? Pois o pico único corresponde ao gene AMLY, localizado na região não homóloga do cromossomo Y, já está errado de novo, que é restrito ao sexo masculino. Tá? Essa aqui tem 106 pares de base, então é mentira pelo um monte de coisa, né? Porque o alelo do cromossomo Y é maior, teria 112, tá bom? A amostra 1 pertence a uma mulher, pois mostra 2 picos de leitura, correspondentes a cada um dos genes homólogos AMLX presente em cada cromossomo X. Essa seria falsa porque, gente, eu tenho 2 picos, eu tenho 2 tamanhos de fragmentos gerados diferentes. Um correspondente a uma região que está no cromossomo X e outro correspondente a uma região que está no cromossomo Y. Tá? Então, vamos lá. Agora a opção D, né? A amostra 1 pertence a um homem. Tudo bem. Agora tudo bem. Pois mostra 2 picos de leitura. Um correspondente ao gene AMLX, presente no cromossomo X, e o outro correspondente ao gene homólogo AMLY, presente no cromossomo Y. Então essa seria a resposta verdadeira. Então vamos pintar ela aqui de vermelho. Então, gente, a opção E agora, né? A amostra 1 pertence a uma mulher, pois mostra 2 picos de leitura correspondentes a 2 alelos AMLX presentes no cromossomo X, já que a mulher será sempre homozigota dominante. Então ele diz que a amostra 1 seria uma mulher, já está errado, porque tem 2 picos, né? Porque é um gene que está sempre presente no X e um gene que está sempre presente no Y. Aí já seria falsa essa opção E. Tá bom? Então, homozigota dominante e tal, isso aí não é só para confundir, aí, então não tem muita relação com o que a gente conversou nessa questão, tá bom, gente? Vamos à quinta agora, né? Uma mulher com fator RH negativo teve seu primeiro filho comprometido com a doença hemolítica do recém-nascido, a DHRN, e com positividade para eritroblastose fetal. Então, a eritroblastose fetal acontece quando a mãe tem fator RH negativo, né, e, de alguma forma, tem contato, né, com hemácias do grupo RH positivo. E aí a mãe acaba sensibilizada e produz anticorpos contra hemácias, né, contra o fator RH, ou seja, hemácias que expressam o fator RH, ou antígeno D, como vai chamar. Tá? E aí o que acontece? Essa mãe fica sensibilizada e se o próximo filho dela, né, vier a ser RH positivo, o soro dessa mãe pode causar doença no filho, né, através de trocas sanguíneas que ocorrem aí até o momento do parto, tá bom? E aí a gente vai analisar essas opções aqui para ver por que ocorreu, né? Uma mulher que faz o RH negativo teve seu primeiro filho, já o primeiro, comprometido com doença hemolítica do recém-nascido. Ou seja, essa mulher ela já foi estimulada de alguma forma com hemácias do tipo B. Com hemácias com fator RH positivo, ou seja, com a presença do antígeno D. Tá? Então ele fala, o pai da criança tem fator RH homozigoto recessivo. Tá? O pai da criança nunca podia ser recessivo, porque a mãe também é recessiva, e os dois recessivos, nasce fator RH negativo. Então, nada disso. A mãe da parturiente, ou seja, a avó da criança, é filha de uma mulher com RH heterozigótico e pai homozigótico. Veja, o tipo sanguíneo, né, o RH da avó da criança não exerce aí nenhuma influência sobre a mulher já ser sensibilizada. O grande ponto aqui é a sensibilização da mãe. A mãe é RH negativa, é isso o que importa. Né? A gente pode conversar sobre o pai da criança, né? Então, para ver se o filho nasce com a eritroblastose fetal, o filho já é RH positivo. Né? Então, assim, não tem muito a se preocupar aí com a ascendência da criança. Tá? Então, ele diz assim, o avô do marido era RH negativo
e teve 6 filhos sem a doença. Se o avô era RH negativo, não fala da avó, então não dá para falar nada e nem isso influenciaria. Tá? Havia sido aplicada a vacina anti-D, depois de 15 dias do nascimento da criança. Isso ocorre, gente, porque o correto é você aplicar ou logo no nascimento, ou até antes do nascimento, para evitar que ocorra a sensibilização da mãe. Tá? Então, mãe do fator RH negativo toma essa vacina para caso, né, o filho tenha a possibilidade de ser RH positivo, ou seja, o pai sendo RH positivo nesse casamento, aí o pai teria alguma influência, né? Essa vacina anti-D serviria para evitar a sensibilização da mãe, né? Para a mãe, no próximo filho, não ter o risco de desenvolver a doença em seu filho, tá bom? Então, a única opção que realmente responde essa questão seria a seguinte: ó, na infância, transfundir o sangue de igual tipagem, mas de um fator RH heterozigótico, tá? Que tem um pequeno probleminha conceitual, né, que não faz sentido você falar fator RH heterozigótico, né? O genoma é heterozigótico. O fator RH é positivo, tá? Então, que fica um pouco inadequado você falar RH heterozigótico, né? Um indivíduo tem RH positivo e o genótipo dele é heterozigótico, e não o RH heterozigótico, tá? É só uma imprecisãozinha de escrita, tá bom? E conceitual também. Então, a gente vai para a sexta agora. Ela diz o seguinte: os perfis genéticos dos indivíduos 1 e 1,2 para um determinado marcador genético são 11, 15 e 14, 16. Então, ele se refere a esses dois indivíduos, né? Esse indivíduo aqui é o 1 e esse indivíduo aqui é o 1 algarismo romano e 2 algarismo arábico, tá bom? Então, ele diz que o genótipo desses dois, um é 11, 15 e o outro é 14, 16. A gente pode fazer assim, ó. Um é 11, 15, pode representar assim, 11, 1/15, e o outro indivíduo, bota cruzando com um 14, 16, é isso? 14, 16. Cruzando com um 14, 16. Aí você vai fazer um cruzamento normal, aquele que você já faz com azão, azinho, né? Aquele que só dá uma complicada para você achar que, porque iam ser números, iam piorar. Então, a gente faz o cruzamento assim, ó, 11, 14 seria um indivíduo, 11, 14. Um outro indivíduo seria o 11, 16, né, que seria aqui, ó, 11, 14, 11, 16. O outro seria 14, 15, né, que seria o 15, 14, o 14, 15, que é a mesma coisa. 14, 15. E o outro seria 15, 16. 15, 16. Beleza? Aí, ó, 11, 14, 14, 15, 11, 14, 11, 16, 11, 14, 11, 16, 14, 15, 14, 16. Seria essa opção aqui. Vou pintar aqui de vermelho, tá bom? Seria essa opção aqui. Então, já essa sétima aqui, gente, analise o heredograma de uma família que apresenta xerodermo pigmentoso, uma doença genética rara, certo? Vamos lá. Então, o que a gente observa dessa doença genética rara? Aqui nesse heredograma, gente, chama a atenção que essa doença ela não se repete, né? Não se repete em todas as gerações. Isso leva a gente a desconfiar que trata-se de uma doença recessiva. Um outro ponto, gente, importante, é que parece que ela afeta homens e mulheres da mesma forma, ou seja, no heredograma inteiro eu só tenho 2 indivíduos doentes, tá? Um homem e uma mulher. Tá? Então isso indica que trata-se, né, de uma doença autossômica recessiva. Tá?
Autossômica porque parece não depender dos sexos, eu tenho homens e mulheres afetados da mesma forma, e recessiva porque ela não aparece em todas as gerações, tá bom? Os indivíduos com essa doença caracterizam-se por extrema sensibilidade à luz solar e também por um risco 1000 vezes maior de desenvolver tumores de pele do que uma pessoa normal. Considerando as informações contidas nesse heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, cite o provável padrão de herança no xeroderma pigmentoso. A gente já viu que é a autossômica recessiva, né? Recessiva. E agora a gente vai ver. Calcule a probabilidade do indivíduo V1 vir a ter xeroderma pigmentoso. Então, o indivíduo V1, né, seria esse indivíduo aqui, né, porque as gerações a gente conta em algarismos romanos, 1, 2, 3, quarta, a quinta geração. Né? Então, aqui é independente do sexo, né, ele fez aqui um losango, e eu quero saber qual é a probabilidade desse indivíduo vir a ter xeroderma pigmentoso. Veja, a gente já sabe que é uma doença autossômica recessiva. Então, ela é azinho. Então, para esse indivíduo que nasceu ter xeroderma pigmentoso, o que é que tem que acontecer? Esse cidadão aqui tem que ser heterozigoto. E esse cidadão aqui tem que ser heterozigoto. Tá? Por que eles têm que ser heterozigotos? Porque eu já sei que eles são normais e que eles deram origem a um filho com a doença. Tá? Então, a gente tem que calcular a probabilidade dele ser um heterozigoto, a probabilidade desse ser um heterozigoto e, por fim, a probabilidade de esse indivíduo aqui que nasceu, né, que ainda não tem, não sei se ele é doente ou não, né, aqui aparece ele pontilhado para dizer que ele ainda não existe, dele apresentar xeroderma pigmentosa. Tá? Então, o que a gente observa, gente? Essas duas famílias aqui, né, com relação a esse caractere genético, parecem ser muito semelhantes, para não dizer iguais. Por quê? A gente tem pais que são normais, dando origem a indivíduos saudáveis e doentes. Para os pais serem normais, eles são azão-traço. Né? Só que eles deram origem a filhos doentes, então eles são obrigatoriamente heterozigotos. Eu estou falando tanto dessa família aqui, quanto dessa família aqui. Então, esses pais, eu tenho certeza que eles são azinho, tanto o pai quanto a mãe, para essa característica. O que eu tenho que calcular agora? A probabilidade desse cara ser heterozigoto e dessa mulher ser heterozigota. A probabilidade é a mesma. Por quê? Porque os pais são heterozigotos. Então, qual a probabilidade de um filho normal, que já é normal, tá, ser heterozigoto para uma determinada característica? Aí é aquele cruzamento mais famoso que a gente tem, que é um de dois heterozigotos. Aí vai ser, ó, azão, azinho, azinho, azinho de novo e azinho. Ocorre, gente, que o cara já nasceu, o cara é normal, então a probabilidade dele ser doente é 0. Eu vou colocar aqui em vermelho. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto só é 2 em 3 possíveis. Tá? Porque não existe a possibilidade mais dele ser homozigoto recessivo, porque ele já nasceu e não está pintado. Tá? Então, a probabilidade desse cara ser heterozigoto é 2/3. Por conseguinte, desse aqui também, 2/3. Tá? Então, a gente já tem essa conta aqui, ó. 2/3 do primeiro genitor ser homozigoto, vezes 2/3 do segundo genitor ser heterozigoto,
E agora vem o cruzamento mais famoso, né, que é o cruzamento de um duplo heterozigoto. E a gente já sabe, né, já está até aqui desenhado, a probabilidade de eu ter um duplo recessivo num cruzamento de um duplo heterozigoto é de uma probabilidade em 4 possíveis. Então eu multiplico aqui por 1/4. E aí a gente vai ter 2/3 vezes 2/3 vezes 1/4. Em cima vai ser 4 e embaixo vai ser 36. Então vai ficar 4 sobre 36. Aí quem quiser simplificar pode dizer que isso é um nome. Bom. Agora aqui, um amigo da família fez o seguinte comentário. Nessa família, nasce tanta criança doente, também é um tal de primo casar com prima. Considerando esse comentário, responda, do ponto de vista biológico, tal afirmativa tem fundamento? Sim ou não? Justifique. Então veja, se você está falando do xeroderma pigmentoso, o que você pode dizer, gente? Se na família tem o gene recessivo circulando, né, como é o caso dessa família aqui, onde a gente observa vários casamentos consanguíneos, se tem o gene circulando, a probabilidade de eu encontrar esse gene dentro dessa família é muito maior do que eu encontrar esse gene na população inteira, porque eu já sei que esse gene circula dentro dessa família. Então, dentro dessa família, a frequência de aparição desse gene é muito maior do que na população em geral, porque já foi detectada a presença do gene. Então, estatisticamente, é mais fácil você encontrar um indivíduo portador desse gene numa família que eu já sei que tem o gene do que na população geral. Tá? Então, isso justificaria um risco aumentado de você ter essa doença em específico quando a gente tem os casamentos consanguíneos. Tá bom? O que pode ser usado como justificativa aí de doença genética de maneira geral, né, de anomalias genéticas, seria a proximidade, né, de sequências genéticas entre indivíduos de uma mesma família. Tá? Essa similaridade muito elevada pode levar à troca de material genético durante, né, o emparelhamento dos cromossomos, durante as divisões celulares. Tá? Durante também aí, as primeiras divisões celulares pode haver também esse problema de trocas de pedaços de cromossomos que podem levar a anomalias genéticas. Tá bom? Então, assim, a gente teria esse duplo risco. Não só de genes que a gente sabe que já circula, como seria o caso dessa família, você já encontrou um gene responsável pela doença, então você já sabe que a frequência daquele gene ali é maior dentro daquela família do que fora, como também a alta similaridade, né, entre os DNAs, considerando a mesma família, e isso pode aumentar a probabilidade de ter trocas genéticas durante as divisões celulares, tá? Principalmente ali durante as divisões celulares que ocorrem nas primeiras etapas do desenvolvimento, tá? Então, zigoto, embrião e tal. Então, naquelas primeiras modificações, né, gastro, mórulo e tal, pode acontecer esse tipo de problema, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Leia o texto a seguir. Estudante descobre não ser filha dos pais em aula de genética. Uma aula sobre genética tumultuou a vida de uma família que vive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma estudante descobriu que não poderia ser filha natural dos pais. Miriam Anderson cresceu acreditando que Holmes e Elisa eram seus pais. Na adolescência, durante uma aula de genética, ela entendeu que o tipo sanguíneo dos pais era incompatível com o dela. Jornal Hoje, de 2008. Considerando que o tipo sanguíneo de Miriam seja O negativo, assinale a alternativa que apresenta o provável tipo sanguíneo do casal, que conformaria o drama descrito na reportagem, ou seja, que Holmes e Elisa não poderiam ter gerado Miriam. Então veja, Miriam é Izinho para o tipo sanguíneo e Miriam é Dzinho para o fator RH. Então ela é recessiva para o grupo ABO e ela é recessiva também para o fator RH. Então, o pai poderia ser AB e a mãe O? Não, já não poderia, porque se o pai for AB, o filho ou é A, ou é B, ou é AB, tá? Nunca poderia ser O. Então a primeira está fora. A segunda, o pai A, RH positivo,
e a mãe B IRH positivo. Veja, aqui a gente tem a mãe A e o pai B, tá? E aí você pensa, não, aqui já não podia, né? E aí ele quer exatamente o que não pode. Então seria exatamente esse, né? Porque ela é izinho, izinho, e o pai é IA e B. Então como é que o pai vai dar o izinho? Não vai dar. Então essa já está fora e essa é fora não, ela está dentro, né? Essa seria a resposta. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras. O pai A IRH positivo, a mãe B IRH positivo. Veja, 2 RHs positivos podem dar origem a um fator RH negativo, desde que eles sejam heterozigotos. Não tinha como ela saber isso, então isso não exclui a paternidade. O pai é A e a mãe é B. Se eles fossem heterozigotos, do tipo IAzinho e IBzinho, também seria possível. Então, a B não descarta a paternidade e a maternidade sobre a Miriam. Né? Letra C. O pai B, RH negativo, a mãe B e RH negativo. Veja, o RH negativo, 2 Dzinho, Dzinho, só podem dar origem a um Dzinho, Dzinho, é exatamente o que ocorre, então poderia ser. E o pai B, ele poderia ser IB, Izinho, e a mãe IB, Izinho, quando cruzavam, poderia nascer tanto do grupo B quanto do grupo O, como ela é. Então, isso não excluiria a paternidade dos pais. A letra D, o pai O, RH negativo, e a mãe A e RH positivo. Tranquilo também. Por quê? Porque o pai é Izinho, Izinho, e a mãe é IA, e poderia ser IAzinho. Então, pode dar origem a um O. Já o RH negativo seria Dzinho, Dzinho, e o pai RH positivo, que poderia ser Dzão, Dzinho. Nesse caso, poderia ser também mãe, não excluiria a paternidade. O pai sendo B e RH positivo, e a mãe sendo A e RH positivo. Com relação ao RH, eles poderiam ser heterozigotos e poderiam dar origem, sim, a uma filha com RH negativo. E o pai sendo B e a mãe sendo A, poderia ser um que a gente já conversou, que é o IB-izinho e o IA-izinho. Quando cruza, existe a possibilidade de ter um filho, tá? De ter um filho O negativo. Bom? Então, essa nona questão, gente, uma mulher daltônica e pertencente ao tipo sanguíneo B, cujo irmão tem visão normal e pertence ao grupo sanguíneo O. Casa-se com um homem de visão normal e pertencente ao grupo sanguíneo AB. A probabilidade desse casal ter uma criança do sexo feminino de visão normal e pertencente ao grupo sanguíneo A é de, então vamos lá. Uma mulher daltônica, né? A gente sabe que o daltonismo, gente, é uma doença ligada ao X e que é recessiva. Então a mulher seria XDzão, XDzinho, XDzinho. Tá? E aí essa mulher é do grupo B, então ela seria IB traço, IB traço, tá? Cujo irmão tem visão normal, então ele provavelmente aí recebeu, a mãe dele era normal, né? Ele tem visão normal, e o pai era daltônico. E aí essa mulher tem visão normal e pertence ao uma mulher daltônica, já botei, XDzinho, pertencente ao grupo sanguíneo B, IB, cujo irmão tem visão normal e pertence ao tipo O. Veja, gente, quando eu digo que o irmão pertence ao tipo O, eu digo obrigatoriamente que os pais desse indivíduo são heterozigotos para o grupo sanguíneo. Tá? Então eu não sei quem é o pai dele, mas eu só sei que ele é Izinho traço. Tá? Izinho traço. Um dos pais tem que ter... É Izinho, né, gente? Desculpa. Izinho traço. Izinho traço. Porque eu não sei qual é o grupo sanguíneo dos pais. Izinho traço. Izinho traço. Eu não sei, tá? Por que eu sei que é Izinho traço? Porque o filho é O. E a menina é B. Né? Então, um deles é IB. Agora eu não sei qual. Tá? Então, veja. Eu não sei qual é o genótipo dos pais. Eu só sei essas informações. Então, não tem como eu saber se esse indivíduo ele é IB ou se ele é
IB, Izinho. Tá? Ah, mas um dos pais tem Izinho e a mãe tem Izinho também. Então ele é IB, Izinho. Não, gente. Por que não? Porque o que pode acontecer? Ele pode ser IB, Izinho e o outro IB, Izinho. Dessa forma, eles podem sim gerar um tipo O e podem gerar um tipo B. Então, eu não tenho a certeza de que isso pode acontecer. Isso quer dizer, gente, que essa questão ela tem que ser anulada. Tá? Por quê? Porque você não consegue saber qual é o genótipo da mulher em questão, da mulher daltônica, porque ela pertence ao grupo sanguíneo B. Mas eu não sei se é IB, IB ou se é IB, Izinho. Tá? Então ela não falou nenhuma informação sobre a prole desse casal, ele simplesmente pergunta de ter uma filha do sexo feminino, de visão normal e pertencente ao grupo sanguíneo A. Né? Para ela ter a possibilidade de ser do grupo sanguíneo A, obrigatoriamente tem que ser IB, Izinho. Só que eu não tenho essa certeza. Tá? Eu não posso simplesmente, porque ele perguntou a probabilidade, fazer. Então, assim, não consigo dizer qual é essa probabilidade. Essa questão tem que ser anulada. Tá? 10ª questão. Um homem de pele com pigmentação normal e olhos castanhos casa-se com uma mulher de fenótipo igual ao seu. Ou seja, seria pigmentação normal e olhos castanhos, não é isso? Então, um homem com pele com pigmentação normal e olhos castanhos casa-se com uma mulher com fenótipo igual ao seu. Sabendo-se que o casal já tem um filho albino e de olhos azuis, ou seja, eles são normais e têm um filho com as duas características recessivas. De cara, você já pode dizer que eles são azinho com relação ao albinismo, e aí eu vou, com relação aos olhos, eu vou usar a letra C, tá bom? Aí vai ser azão, azinho, Czão, Czinho. Os dois são isso, né? Azão, azinho, são heterozigotos para as características citadas, e Czão, Czinho. Aí, ele sabendo que o casal já tem um filho albino, com a probabilidade de um próximo nascimento, esse casal vir a ter uma filha de olhos azuis e com pigmentação da pele normal. Então, veja, a filha, de ser uma filha, é 1,2, ou é 1 meio, né? 1 meio, vezes a probabilidade de ser olhos azuis. Aí a gente vem aqui para o Czão, Czinho, 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 Czão, Czinho. Que vai ser 1/4, né? Aquele cruzamento mais famoso que existe. Quando a gente cruza esses dois, a possibilidade de ser homozigoto recessivo é de 1/4. Então, beleza, de ter os olhos azuis é 1/4. Vezes o que mais? Aí ele quer saber de olhos castanhos, ou com a pele com a pigmentação normal. Aí a pigmentação normal, gente, é 3 em 4 possíveis, né? Porque fica assim, ó, só fazendo. Azão, azinho vezes azão, azinho, tá? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ele quer que nasça com normal, então é 3 possibilidades em 1, 2, 3, 4 possíveis. Vezes 3, 4. Então seria 1 vezes 1 vezes 3, daria 3, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 1/4, deve ser, dá certo. Né? Aqui seria 3 sobre 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Ficaria 3 sobre 32, é a opção D de dar. Tá? Então, 1 vezes 1, vezes 3, 3, aí depois vem 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. 3 sobre 32 seria a resposta correta.